Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde contamos a história do mundo de forma simultânea e interdisciplinar. Nos episódios anteriores vimos a ascensão e queda da Síria. Neste episódio especial veremos o que ocorria no resto do mundo enquanto a Síria dominou o Oriente Médio, caiu e começou a ser substituída pelo domínio do novo Império Babilônico, dando início à Era Clássica, onde surgiram grandes religiões e sistemas filosóficos. Este episódio revê a entrada do mundo na Era Clássica e trata sobre reinos que ficaram esquecidos ao lado de grandes potências daquela época. Lembre sempre que nosso canal tem um enfoque em 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, teologia, filosofia e arte. Curta, compartilhe, se inscreva e acione as notificações do nosso canal para receber os próximos vídeos. Examine outros temas na nossa playlist e a bibliografia deste vídeo abaixo do título nas descrições. Enquanto a Era do Ferro abria as portas do mundo clássico, na Oceania, os indonésios e polinésios estavam chegando nas ilhas de Tonga e Samoa. Enquanto isso, aborígenes australianos percorriam os territórios, vivendo com a mesma tecnologia da Idade da Pedra que viveram até a chegada dos europeus. Nas Américas, a sociedade Olmeca estava sendo substituída pelas vilas do mundo maia, que começam a se transformar em cidades. Nesta época também surge uma terceira cultura distinta da Mesoamérica, os zapotecas, grandes artífices de pedra em jade e precursores de um sistema de calendário que viria a influenciar o calendário maia. Na costa do atual Peru havia a cultura Paracas, os ancestrais da cultura Nazca. No sudoeste do Colorado, os índios ancestrais dos povos Pueblos estavam fabricando cestas de yuca e no Brasil, tribos de várias etnias se infiltravam pelas florestas tropicais. Na África, o norte era chamado de Líbia, que era distinta do Egito delineado pelo rio Nilo, tendo Cuxi ao sul na sua capital, Napata. Nesta época, cuxitas dominaram sobre os nativos egípcios e depois das invasões dos assírios, o Egito tentava se reconstruir. Em geral, os povos negros do chifre da África e ao sul do Saara eram genericamente chamados pelos gregos de etíopes, ou povo de faces escuras, e se relacionavam com o reino de Sabá do outro lado do Mar Vermelho. Na costa norte africana, os fenícios haviam fundado Cartago, que agora era um poderoso porto que influenciava e fundava suas próprias colônias em lugares como Sicília, Sardenha, Creta e Península Ibérica, rivalizando com os gregos que também disputavam terras para novas colônias. Os gregos também fundaram uma colônia no norte africano entre os berberes que ficou conhecida como Cirene ou Cirenaica. Ao seu lado, os Garamantes eram a maior tribo do reino líbio, sendo ancestrais dos berberes do Saara, e também haviam os Libu, uma tribo vizinha muito associada aos egípcios. Do outro lado do mundo, no Oriente Asiático, a China continuava sendo a referência de civilização entre tribos do Oriente que eram pastores nômades, caçadores e coletores, ou pequenos reinos agrícolas. Não há dúvida que estava também ocorrendo uma nova colonização das ilhas japonesas via a Península Coreana, onde o primeiro reino deste povo comercializava com os chineses. Entre 800 e 700 a.C., o período conhecido como Yao Yoi foi estabelecido e estava misturando os novos colonos orientais que traziam ferramentas de bronze e arroz para ser cultivado, com os nativos Jomon, cujos descendentes são os Ainos, indígenas japoneses que foram se mesclando aos poucos com os imigrantes. Em 719, o rei Huan de Zhou governava a China, uma sociedade feudal grandemente focada na agricultura, onde a dinastia Zhou reclamava ser
os descendentes do céu. Governava em nome do divino sobre as muitas tribos e reinos chineses. O bronze ainda era amplamente utilizado, como podemos ver em seus vasos cerimoniais e espadas, mas já havia algumas experiências com ferro e uma sociedade requintada, como vemos nas pinturas em tumbas deste período, mostrando os ricos com roupas de seda e desfilando em suas carruagens. Militarmente, os chineses eram invencíveis no Oriente, tendo suas forças divididas em dois grandes grupos, os 6 exércitos do Oeste e os 8 exércitos de Chengzhou, que resistiam aos bárbaros dos países e reinos do Sul, como o Vietnã, onde um reino já existia desde a Idade do Bronze, ou contra os nômades da Mongólia. A estabilidade do longo reinado da dinastia Zhou proveu a riqueza e a segurança necessária para desenvolver dentro do próximo século o berço da filosofia e dos pensadores chineses que estão por surgir. A filosofia indiana também estava despertando em meio aos poderosos reinos da Idade do Ferro na Índia, no final do período védico, em todo o centro-norte até onde hoje fica o Nepal. Por volta de 700 a.C., a religião hindu havia alcançado sua maturidade e estava pronto os Upanishads, a última parte do corpo de escritos religiosos do hinduísmo. Enquanto os Vedas tratam dos rituais, hinos e cerimônias, os Upanishads eram a filosofia e meditação. Esta reflexão religiosa levará os desdobramentos de suas novas religiões que surgiriam na Índia um pouco mais adiante, como o jainismo e o budismo, que trataremos em episódios futuros. O hinduísmo é um conjunto de diferentes práticas religiosas totalmente pluralistas que podemos dizer que têm em comum dois conceitos que amadureceram dos Upanishads nesta época: a realidade de Brahma e a crença na reencarnação e muitas vidas. Além disso, os Upanishads desenvolveram diversas crenças, como o conceito de karma, o conceito indiano para alma, chamado de Atman, que indica o eu ou o ego, e também a yoga, que pode ser descrita como uma série de práticas de exercícios e disciplinas espirituais, mentais e físicas que estimulam a meditação ao estilo indiano. Na Ásia Central estavam as variadas tribos dos citas, alguns loiros como os europeus e outros com uma aparência oriental como os mongóis, indômitos e nômades que aterrorizavam as estepes com seus arcos e cavalos. Algumas tribos entre os citas habitaram entre o Irã e o Oriente e dariam origem aos persas. Em 670 a.C., Bartátua, um rei cita, invadiu a Síria e lutou com Esarhaddon, que forjou um tratado de paz, entregando sua filha em casamento ao rei bárbaro. Eles cobravam tributos por toda a Ásia e se estranhavam com os medos em suas fronteiras, até que os medos os expulsaram para o interior da estepe. Nós temos um episódio especial sobre esses povos da Ásia Central e esses cavaleiros. Vamos deixar o link e você pode acessar aqui. Eram grandes metalúrgicos e ourives excepcionais. Ocupavam desde a região da Ucrânia até as mais diversas tribos nas fronteiras com a China e Índia, tendo a Assíria e Urartu ao sul. Entre 800 e 600 a.C., as mudanças climáticas empurraram grupos nômades úgricos que partilhavam o mesmo modo de vida dos citas, mas estes de língua diferente. Eram ancestrais dos hunos e húngaros, que muito tempo depois migraram para o leste europeu. Outra tribo vizinha aos citas e assírios eram os cimérios, cuja origem é apontada em Gomer, descendente de Noé e de Jafé. Aparentemente vinham de uma linhagem de línguas indo-iranianas e tinham uma cultura muito parecida com os citas e medos. Sua primeira menção na história está nas crônicas assírias, em 715 a.C., que aparentemente os localiza como originários das fronteiras entre Urartu e Assíria, nas extremidades entre a Armênia e o Planalto indo-iraniano.
Em 714, eles foram aliados dos assírios, ajudando Sargão II a derrotar Urartu. Esta região anteriormente era território hurrita e mostra a fronteira com os indo-europeus. Eles conservaram o nome Gomer dos descendentes de Jafé e foram chamados pelos assírios de Gimir ou Gimiri e sua terra de Gamir. Sargão II morreu em batalha contra eles em 705 a.C. Tugdami foi um famoso rei cimério em meados do século 7 a.C., descrito nas inscrições assírias como o rei dos Saka e dos Kutium. Os primeiros, uma tribo de cultura e língua cita, mas diferente destes, descendente da cultura Andronovo e de cavaleiros da Ásia Central. E o segundo, o reino de Kutium, é uma referência assíria aos descendentes dos Gutians, ou povo gutiano, que no início da Era do Bronze chegou a descer das montanhas Agros e dominar a Suméria durante algum tempo após a queda do Império Acadiano. Na Idade do Ferro, Assurbanipal derrotou Tugdami e alguns orientalistas o associam com Fraortes, que uniu as tribos da Média e foi morto por Assurbanipal como sendo Tugnami dos Cimérios. É possível que Cimérios e Medos não tivessem uma definição tão clara naquela época. Qualquer que seja a verdade, ambos os reis viveram na mesma época, no mesmo lugar, tiveram cultura semelhante e foram mortos pelo mesmo Assurbanipal. Se Tugdami, o cimeriano, for o mesmo Fraortes, o Medo, isso significa que seu filho Sandakshatra seria o rei que os gregos chamaram de Siáxeres e ajudou mais tarde a derrubar os assírios. Em 700 a.C., os citas começam a tomar o lugar dos cimérios e os empurram para novos territórios. De alguma forma, estes povos migraram pelo Cáucaso e colonizaram as margens do Mar Negro junto com os trácios, sendo chamados pelos gregos de Quimeroi. Heródoto diz que habitavam perto da Ucrânia e foram expulsos pelos citas. Em 696 a.C., apareceram na Ásia Menor, devastando a Frígia, onde o rei Midas se envenenou para não cair nas mãos dos cimérios. Em meados de 645 a.C., atacaram a Lídia e destruíram Sardes, matando o rei Gingis. Eles ficaram pouco tempo na Ásia Menor e foram expulsos por Alíates, rei dos Lídios. Depois disso, eles progressivamente sumiram da história e supõe-se que se fundiram com tribos da Trácia e migraram para a Europa num processo de assimilação com os primeiros celtas e proto-germânicos. A história da Era Clássica da região da Armênia está marcada por civilizações maravilhosas que foram esquecidas, mas uniram-se com o reino Urartu, os maiores rivais do Império Assírio, vizinhos das montanhas Ararat. Foram vencidos pelos assírios, mas voltavam a se rebelar e nunca foram subjugados da forma como a Síria fez com outros povos. Em 714, Argishti II passou a reinar e recuperando o país da invasão dos cimérios e tratando a paz com Senaqueribe, tinha outras preocupações. Na verdade, Urartu se parecia muito com a Síria, tinha economia agrícola muito similar, cultura similar, dificuldades similares, habitavam num terreno parecido e certamente era um parceiro comercial que fornecia grãos, cavalos e gado aos assírios. E por isso, mesmo sendo inimigos, os assírios os preservaram ao contrário do que fizeram deportando os outros povos que invadiam. A religião de Urartu absorvia deuses de tribos dominadas entre os povos proto-armênios, mas era liderada por um trio composto pelo deus Haudi, o deus supremo, Teipas, o senhor das tempestades e trovões, e Shivini, o deus solar. Haudi foi importado de uma relação ancestral com os acadianos, já extintos nesta época, e copiaram o deus da tempestade dos hurritas,
formando a cultura que precedeu a Armênia. Ao sudeste do Oriente Médio, os Elamitas, um dos impérios da Mesopotâmia mais antigos, tinha perdido sua capital, Suzã, destruída pelos assírios de Assurbanipal. E assim a civilização elamita desapareceu. O que sobrou foi tomado pelos partos, persas, medos e bactrianos, que tomaram o seu lugar em Suzã e naquela região. Olhando para o oeste estava a região onde hoje fica a Turquia, na Ásia Menor, que chamamos de Anatólia, a encruzilhada entre a Ásia e a Europa, que havia sido devastada pelas guerras no final da Era do Bronze e floresceu com reinos que eram constantemente invadidos pela Síria. A Frígia era uma área de estepe seca e pastagens, muito quente no verão e muito fria no inverno. Este povo, imerso em lendas relatadas pelos gregos, é outro misterioso povo que emergiu da Idade do Bronze, onde eram descritos como aliados dos troianos, cujo rei Príamo era casado com uma princesa da Frígia. Nas lendas, os frígios haviam sido fundados por Górdias, um fazendeiro pobre nascido na fronteira com a Macedônia, descendente da última casa real da tribo dos Brígios, um antigo povo indo-europeu que viveu nos Balcãs, onde ele foi coroado e fundou Gordium, a capital da Frígia. Górdias foi pai do rei Midas, o lendário rei do toque de ouro. O que sabemos dos frígios é que a língua deles não era da Anatólia, tinha realmente várias conexões com os gregos e que os antigos historiadores gregos confirmavam que eles haviam chegado dos Balcãs à Anatólia. Possivelmente ocuparam o vazio deixado pela queda do Império Hitita e, no alvorecer da Idade do Ferro, se tornaram um reino guerreiro que os assírios no Antigo Império combateram com o nome de Mushki Oriental. Para os historiadores Flávio Joséfo, os Mushki eram um Meseque bíblico, povo descendente de Gomer, descendente de Jafé, filho de Noé. Para os assírios, Mushki era um povo que lutaram com o Antigo Império e que no século 8 a.C. se aliaram com Tabal para lutar contra os assírios, mas seu rei, chamado de Mita, provavelmente o termo assírio para Midas, que deveria ser um título e não apenas o nome de alguém, foi vencido por Sargão. Foi então que Mita e os Mushki mudaram de lado e apoiaram os assírios contra Urartu. Mais tarde, Mushki teria se misturado com hurritas sobreviventes, urartianos e luvianos, dando origem aos capadócios, nome que foi herdado pela região dos frígios na Ásia Central. Entre a Frígia e Fenícia e a Síria estava o reino de Tabal. Eles eram luvianos, ou seja, um povo indo-europeu que vivia no sul da Anatólia. Tabal foram reis tributários dos reis assírios Salmanaser III e Tiglat-Pileser III, frequentemente associados com os Tibareni de perto do Mar Negro e que Joséfo associou com Tubal da Bíblia, que seria o pai dos Tobeles, chamados de Íberos, ou da Cólquida, e de uma forma pré-histórica relacionados a tribos da Itália, Península Ibérica e outros lugares da costa do Mediterrâneo. Ibéricos caucasianos também são reclamados como ancestrais dos modernos georgianos. Na Anatólia, dois reinos menores conseguiram sobreviver à dominação assíria. Os cilicianos, extremamente influenciados pelos colonos gregos que estavam nas ilhas da costa da Ásia Menor, em lugares como a Jônia, e os lídios, um reino neo-hitita e idioma relacionado ao luviano, descritos por Homero como os Maiones, renomeados em honra a um famoso rei Lidos, filho mítico de Atis. Segundo Heródoto, os lídios foram os primeiros a usar moedas de ouro e prata. É muito discutido se os lídios foram ou não os inventores das moedas e casas de varejo, mas parecem ter usado moedas realmente muito cedo, enquanto as moedas foram, na verdade, popularizadas pelo mundo através dos gregos. Outra influência grega entre os reinos da Anatólia eram os Cários, um reino neo-hitita descendente da antiga liga Assuan, mas depois das invasões dos povos do mar, a helenização seguiu-se
e talvez descendentes dos cretenses vindos com povos do mar tenham ficado por ali, o que pode ter dado origem à crença de Homero de que eles descendiam dos antigos cretenses, enquanto na verdade eles se descreviam como continentais da Anatólia. Embora os celtas fossem a maioria absoluta vivendo no centro europeu até as ilhas do Atlântico, não constituíram grandes reinos e viviam de forma tribal, tendo povos nórdicos menos desenvolvidos ao norte e os gregos ao sul, cujo crescimento populacional empurrou a abertura de colônias em vários lugares do Mediterrâneo, como já citado. Na época havia duas grandes civilizações marítimas, os gregos e os fenícios, mas os fenícios tiveram muitos problemas com as guerras no Oriente Médio e foram migrando para a costa norte da África e para o sul da Espanha. Porém, os gregos, livres de batalhas, emergiram da sua era das trevas e enriqueceram dominando o comércio norte do Mediterrâneo com colônias que iniciavam no sul da atual França e ia até a Ásia Menor. Isso serviu para espalhar a cultura grega pelos mais diversos lugares como Ibéria, Itália, Ilíria, Trácia e Egito. Mas gregos e fenícios disputavam territórios como a Sardenha e a Sicília. Enquanto isso, os trácios dominavam os Balcãs até o norte da Europa. Os autores gregos chegam a descrever os trácios como o povo mais numeroso e de aparência ruiva e olhos azuis. Foi nesta época que sua cultura cresceu muito, embora a falta de unidade nunca tenha feito deles um império ou uma civilização grandiosa. Legaram aos gregos o mito de Orfeu e foram conhecidos e respeitados como mercenários indômitos, guerreiros que impunham respeito entre os macedônios e os romanos. Entre as principais tribos de trácios rumo ao norte estavam os dácios, descritos como arqueiros montados, semelhantes aos citas, que Heródoto descreveu como os mais nobres entre os trácios. Também havia os Getai, que habitavam as proximidades do Danúbio, onde hoje fica a Bulgária e a Romênia. As migrações traco-cimerianas para o norte e Europa Ocidental coincidem com o despertar da Era do Ferro na Europa entre celtas e nórdicos. Já ao sul, na região onde hoje fica a Albânia, estava os ilírios, na costa do Mar Adriático. Na fronteira deles estavam os macedônios, que, segundo os gregos, descendiam dos reis de Argos, mas pouco sabemos sobre eles antes do reinado de Filipe, o famoso pai de Alexandre. Em 715 a.C., Numa Pompílius começou a reinar em Roma, reformando o calendário romano e criando o cargo de Pontifex Maximus. Ao lado da crescente Roma, cidades latinas lideradas por Alba Longa formaram a Liga Latina para resistir ao poder dos etruscos, que estavam no seu auge. Eram um povo semelhante aos latinos, mas que misturavam a cultura celta e grega. Voltando para o Oriente Médio e Egito, Faraó Psamético I devolveu o sentimento de ambição ao Egito depois que os assírios expulsaram os etíopes do Egito, e ele foi coroado faraó em Mênfis. Unindo os líbios, recuperou Tebas, fez aliança com os gregos, retomou a cultura das pirâmides e reunificou o Egito, que apoiou o final da Assíria, que não resistiu à aliança feita entre medos e caldeus, liderados por Nabopolassar da Babilônia e Ciáxeres. Em 610, Neco II, filho de Psamético, se tornou faraó e tentou medir forças com Nabopolassar na disputa do que sobrou do Império Assírio. No caminho de Neco, que subia para combater os babilônios, estava o empobrecido território de Judá, governado por um rei chamado Josias, que subiu ao trono com 8 anos e, na sua juventude, vivenciou a descoberta espiritual dos livros de Moisés e um enorme reavivamento da nação que se beneficiou dos territórios de Israel do Norte, que haviam ficado à mercê desde a queda do Império Assírio. Josias era um bom rei e um consolo depois de mais de meio século de Manassés e Amon em reinados terríveis e violentos. Mas Josias
que por herança cultural era contrário à dominância assíria, resolveu apoiar a Babilônia e ir à batalha para deter o avanço de Neco. Foi uma decisão irrefletida, precipitada e que levou o reino de Judá a uma de suas maiores decepções. Josias, um ótimo rei, perdeu a vida por quase nada numa batalha que não era sua. Em 609 a.C., no Vale do Armagedon, em Megido, Josias morreu e Judá ficou submisso ao Egito, que exigiu que o filho de Josias, com apenas 3 meses de coroa, se apresentasse a Neco, que o prendeu e levou o rei Jeoacás, de 23 anos, para o Egito e deixou em seu lugar o irmão dele, Eliaquim, que Neco renomeou como Jeoaquim, e foi um rei lamentável, idólatra e ímpio. Judá nunca mais se recuperaria e isso marcava o início do seu fim e a ascensão da Babilônia, que enviaria o príncipe Nabucodonosor quando os venceu 2 vezes e expulsou-os de volta para o Egito. Nabucodonosor os perseguiu e, passando por Jerusalém, tomou o controle da cidade, levou parte dos tesouros, levou príncipes e nobres como reféns para serem eunucos e seus servos em Babilônia. Entre eles estava Daniel e seus famosos 3 amigos. Porém, neste momento, Nabucodonosor recebeu a notícia da morte do seu pai e o Egito foi poupado quando ele regressou rapidamente para a Babilônia para assumir o trono. Assim, a Idade do Ferro deu origem à Era Clássica, quando despertaria as ciências e artes, letras e pensadores, um mundo de sábios e guerreiros a partir de quando nosso registro cronológico se torna quase 100% seguro graças aos registros astronômicos deixados pelos babilônios, que hoje podemos datar com precisão e emparelhar com as datas e eventos históricos. O mundo antigo havia entrado na fase dourada da sua história.